Olá, alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós trabalharemos o capítulo 4 do livro de Química, que trata das transformações da matéria. Então, nós vamos estudar diversos conceitos, desde o conceito de reação química, os tipos de reações químicas, as leis ponderais, né, a lei de Lavoisier, lei de Proust, né, a teoria atômica de Dalton e a lei das proporções múltiplas do próprio Dalton. Né? Nós vamos ver alguns conceitos super importantes na química. Então, vamos lá? Aqui nessa imagem, vocês estão vendo, né, que nós temos uma transformação da matéria, né? Essa transformação da matéria, ela está ocorrendo aqui, né, mostrando que a madeira queimada, né, sob fogo, produz o carvão. Então, transformar a matéria é quando você entra um determinado reagente, uma determinada substância nos reagentes e, como resultado dessa transformação química, a gente tem um produto diferente. Então, a madeira, após ser queimada, né, libera gás carbônico, vapor de água e tem ali o carvão como resultado dessa transformação química. Então, vamos aqui. Bom, então, o que é mesmo a reação química, né? Então, é o que a gente chama de uma receita química. Entra uma ou duas mais substâncias num estado inicial de um determinado sistema e essas substâncias reagem entre si, transformando-se em uma ou mais substâncias diferentes, né, que estará presente no sistema final. Então, entra nos reagentes substâncias que reagem e saem lá nos produtos, né, final, ou um produto ou alguns produtos diferentes daquilo que entrou no início da reação química. Bom, as reações químicas também a gente pode chamá-las de transformações químicas, certo? Então, sintetizando, uma reação química nada mais é do que um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Bom, aqui a gente tem um experimento representativo, né? Esse aqui eu acredito que vocês todos já conheçam. Bicarbonato de sódio, né, é um tipo de sal. Ele é usado como base de comprimidos efervescentes, aquele fermento químico que usa em bolo, né? Então, o bicarbonato de sódio, se você colocar ele aqui na garrafinha de água mineral e colocar vinagre, né, que é o ácido acético, produz bolhas de gás carbônico. Então, é o gás carbônico aqui que faz com que as bexigas, elas encham-se, né? Então, aqui a reação entre o bicarbonato e o ácido acético produz bolhas de gás carbônico. Bom, então agora a gente vai, né, passar à frente aqui com o que evidencia, então, que houve uma reação química, tá? Então, essas evidências que a gente encontra no cotidiano, como mudança de cor. E olha que nem sempre uma mudança de cor, ela pode ser uma reação química. Por exemplo, se você pega a água e pinga gotinhas daquele corante alimentício que, né, faz recheio de bolo e tudo, aquele corante ali não provoca nenhuma reação química. Mas, por exemplo, se você tem uma barra de ferro e ela fica exposta à umidade do ar e ela enferruja, a ferrugem, aliás, é uma mudança de cor que mostra que houve ali, então, uma reação química chamada oxidação. Né? O mesmo acontece com a palha de aço, que é o bombril que a gente lava a louça em casa. Com o passar do tempo, ele fica todo ali com aquele ferrugem, né? Então, isso é um processo chamado oxidação. Então, quando há mudança de cor, mudança de odor, um ovo, quando ele fica gordo, né? Essa mudança de odor, ou frutas quando apodrecem, carne, etc. e tal. Liberação de calor, por exemplo, você está queimando uma madeira, está queimando uma vela, essa reação de combustão libera calor. Então, a liberação de calor é uma evidência de reação química e a liberação de gás, como a gente viu ali, a reação do bicarbonato com o vinagre, tá?
Bom, gente, para descrever essas transformações químicas, né, os químicos criaram as equações químicas, tá? De um lado da equação, a gente tem os reagentes, são as substâncias que vão reagir entre si, e depois da seta a gente tem o produto ou os produtos dessa reação. Bom, as reações químicas e a constituição da matéria, ou seja, de que a matéria é constituída. Então, as primeiras respostas, gente, para essa pergunta surgiram com os filósofos gregos lá antes de Cristo. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo Demócrito e Leucipo, dois filósofos que viveram há 450 anos antes de Cristo, e eles afirmaram que a matéria, né, todo mundo sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar e volume, né, que tem massa e ocupa lugar no espaço, é formada, eles defendiam que a matéria era formada por partículas indivisíveis chamadas átomos. Só que a ideia dele de átomos, porque átomos aqui, gente, ó, átomo significa, esse azinho é uma negação, né? Não divisível, é algo não divisível. Então, que toda matéria, viva ou não viva, seria formada, então, de partículas indivisíveis chamadas átomos. Mas essa ideia deles não foi à frente, né? Nós estudamos isso quando a gente estava estudando a história da alquimia. E por que não foi à frente? Porque há 384 anos antes de Cristo, 322, viveu Aristóteles. Aristóteles é um filósofo bastante conhecido, né, renomado, e Aristóteles defendia a ideia de que a matéria era formada pela combinação de 4 elementos, né, terra, água, ar e fogo. Nós já falamos sobre isso também em nossas aulas anteriores. E aí, como ele tinha mais renome, então a ideia de Demócrito e Leucipo não foi levada em consideração. Então prevaleceu por muito tempo essa ideia de Aristóteles de que a matéria era formada pela junção, interligação entre esses 4 elementos. E essa teoria, gente, é sustentada na teoria do vitalismo. Essa ideia, né, forneceu a base para a sustentação da alquimia por longo tempo. Somente no século VIII foi que a química, ela nasceu como uma ciência exata. E isso a gente se deve aos estudos das reações químicas, né? E às contribuições de Lavoisier, porque Lavoisier fazia um trabalho preciso em laboratório, com recipientes fechados, para não perder nada, né? Nenhuma parte da substância, usava balanças para isso, né? Usava a balança antes da reação e depois da reação química para ver. E deu, né, Lavoisier deu esse caráter científico. Inclusive, ele foi um dos que descobriram ali, né, o oxigênio, o gás oxigênio, chamado por ele de gás vital, gás respirável, né, e mais tarde o nome oxigênio, que inclusive tem uma explicação que não é uma explicação científica, porque ox significa ácido e gênio significa elemento. Seria elementos, substâncias ácidas. Então, acreditava-se que o oxigênio estava na composição dos ácidos. E hoje a gente sabe que não é. Vocês vão estudar no segundo ano e perceber que os ácidos, na verdade, o que faz ser ácido é a quantidade de hidrogênio ionizado, né? Então, voltando aqui, no século VIII, o nascimento da química se deve, então, a Lavoisier, com o uso de balanças, né, e os experimentos precisos em laboratório em recipientes fechados. Então, as reações químicas ajudaram muito nisso. Então, falando em reações químicas, a gente vai ver aqui como que elas são classificadas. As reações químicas, elas podem ser de síntese ou adição, quando você soma 2 reagentes, né, e aí dá um só no final. Podem ser de análise, quando você tem um produto, um reagente, uma substância, e você vai reagi-la para poder ver como que ela é composta, de que ela é composta. A gente vai ver exemplos aqui, mais à frente. Reação de deslocamento ou simples troca e reações de dupla troca. Então, seria mais ou menos assim. A síntese, que é uma reação de adição, é como se você pegasse uma substância A com uma substância B
e vai virar um produto AB. Então, somou os dois, tá? Na decomposição, é o contrário da síntese, né? Você pega uma substância AB e vai decompô-la ali, vai reagir e ela vai ser decomposta em partes, né? Separando aí A e B. De simples troca, olha só, entra A e B mais C, o C está sozinho, e aí no produto o A juntou com o C e o B ficou sozinho. Então seria uma reação de simples troca. Uma reação de dupla troca, tem A mais B, C mais D, aí faz uma troca entre as duplas. O A ficou com C e o B ficou com D. Agora a gente vai ver isso aqui na prática, né? Bom, então uma reação de síntese ou adição é quando duas ou mais substâncias entram nos reagentes que está antes da seta e produzem apenas uma substância. Aqui nós temos o óxido de cálcio, né? Que é a cal virgem, que a gente chama, né? O óxido de cálcio, a água. Então, o óxido de cálcio mais a água que formou uma hidroxila, que é uma base. Aqui a gente tem o gás nitrogênio com o gás hidrogênio, a gente formou o gás amônio. Então, é uma síntese, juntou tudo isso aqui, né, as duas substâncias do reagente e a gente tem apenas um produto. Aqui também, ó, dois reagentes e um produto. Então, quando você junta, você soma os dois, só tem um produto, é uma reação de síntese ou adição. Análise ou decomposição é quando uma única substância entra no reagente e produz duas ou mais substâncias. Aqui a gente tem a molécula da água, né? E essa molécula da água aqui, então, ela foi decomposta em hidrogênio e oxigênio, né? E o que ajuda essa reação, gente, é um processo chamado eletrólise, né? Coloca energia elétrica para quebrar a molécula da água e liberar gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando é a eletrólise, gente, que é energia elétrica, o símbolozinho que se usa aqui em cima dessa seta, ela é um izinho, né? É um izinho. Aqui, por exemplo, olha, aqui a gente tem o carbonato de cálcio, ou a calcita, e através de um processo chamado calcinação, coloca essa pedra, esse minério, né, para aquecer em altas temperaturas e retirar aí como resultado dela a cal virgem, que é o óxido de cálcio, e o gás carbônico. Esse processo onde tem calor, nós chamamos de pirólise. E a gente usa o símbolo delta. Esse símbolo delta indica para a gente que é uma reação que envolveu calor, né? Altas temperaturas. Aqui a gente viu que é corrente elétrica. Quando usa o izinho, é corrente elétrica, tá? Ou eletricidade. Corrente elétrica, eletricidade e aqui calor. Bom, então aqui, ó, em função do agente que provoca a decomposição nas reações químicas, a gente tem aí a eletrólise, como eu disse, é corrente elétrica, a gente usa o izinho, tá? Em cima da setinha, indicando que foi uma reação que foi provocada aí através da eletricidade. A pirólise é quando é o fogo. Quando é o fogo, então a gente tem uma reação provocada pelo calor, a gente usa delta. Quando é a hidrólise, não precisa, hidrólise é quando é provocada pela água, né? Não precisa símbolo. E a fotólise, gente, é quando você tem a decomposição da substância pela luz. Por exemplo, a luz solar. Água oxigenada, a gente só compra ela em frascos escuros. Porque se ela for embalada em frasco transparente, ela perde ali a sua composição, porque a claridade faz com que ocorra a fotólise, ou seja, a decomposição da água oxigenada. Quando é a fotólise, gente, existe um símbolozinho que coloca em cima da seta, que é mais ou menos assim, né? Parece um Y de cabeça para baixo. O nome desse símbolozinho que coloca em cima da seta, indicando que houve uma fotólise ou uma decomposição provocada pela luz, é lambda. Esse símbolo se chama lambda. Lambda, delta e um izinho que indica corrente elétrica. Bom, agora a gente vai ver uma reação de
aliás, duas reações, né, de deslocamento ou simples troca entre os elementos que entraram aí, entre as substâncias que entraram nos reagentes, né? Então, essa reação de deslocamento ou simples troca, a gente, né, tem ela quando um elemento químico de uma substância simples substitui outro no elemento de um composto, libertando-o como substância simples. Então, aqui, ó, entrou o zinco e o ácido clorídrico. Aí, olha só o que libertou. Libertou o gás hidrogênio e o zinco se juntou com o cloro, formando o cloreto de zinco, que é um sal. Tá? Aqui nós temos o gás cloro, né? Aqui nós temos o gás cloro, ó. O gás cloro entrou sozinho e aqui tem o brometo de sódio. E olha aí, depois da reação, virou só o gás, só o bromo, né? E aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tá vendo? Uma reação que a gente teve aí, uma troca entre os elementos. Esse estava sozinho, que é o cloro, passou a ficar com o sódio e o bromo separou ficando sozinho. Aqui o zinco ficou com o cloro e o hidrogênio ficou sozinho. Então, é uma reação de simples troca. Agora, olha só uma reação de dupla troca. São duas substâncias compostas que vão trocar partes entre si, formando outras substâncias que vão sair nos produtos. Olha só, aqui nós temos o iodeto de potássio, é um I e um K, tá vendo? E o nitrato de chumbo. Agora aqui ficou, ó, nitrato de potássio e iodeto de chumbo. Trocou, foi dupla troca. Lá só era uma troca e aqui ficaram duas trocas. Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre as leis ponderais, né, da química. E essas leis ponderais, elas são extremamente importantes para serem consideradas durante as reações químicas. Por quê? Porque quando você fala, né, da lei de Lavoisier e da lei de Proust, você garante uma eficácia aí nessa reação química, porque essas leis falam da conservação da massa e das proporções constantes. Lembra que a gente usou o exemplo de uma receita de bolo numa aula anterior? Então, é as proporções entre, né, os elementos que entram ali antes na receita para que o bolo seja eficaz. Então, aqui é a mesma coisa. Numa reação química, é preciso considerar as massas que entram e as massas que saem, ou considerar as proporções entre esses elementos aí, entre essas substâncias. Vamos ver, então? Bom, primeiro a gente vai entender o que são leis ponderais. Bom, as leis ponderais são leis que falam, né, sobre a massa das substâncias que estão participando das reações químicas. A lei de Lavoisier é conhecida como lei da conservação da massa. Vocês já conhecem de tanto eu falar daquela frase, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é essa consideração. As massas, por exemplo, eu quero reagir 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de gás oxigênio, né? Então, se o gás hidrogênio tinha 2 gramas e o oxigênio tinha 16 gramas, vai produzir água e aí a água ali produzida tem que ter 2 mais 16 vai ser quanto? 18 gramas. Então, entrou 2 mais 16 nos reagentes, tem que sair lá no produto os 18, né? A soma dessas duas massas. E das proporções, gente, por exemplo, aquilo que a gente fala de estabelecer. Se eu vou usar uma parte ou 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e se eu quiser triplicar, então vou multiplicar 3 por 2 partes e 3 por 1. Então, as proporções devem ser equilibradas. Vocês vão ver isso mais claramente aqui. Então, vamos ver aqui, olha. A lei da conservação da massa é conhecida como lei de Lavoisier. Olha Lavoisier aqui, ele tem uma história bastante interessante, né? Ele foi guilhotinado porque ele se envolveu lá na França com um sistema lá de cobrança de impostos e aí acharam que ele estava desviando dinheiro e tal.
e ele foi guilhotinado. Então, assim, foi uma perda muito grande para a ciência na época, porque demorou 100 anos para que tivesse essa cabeça célebre como a de Lavoisier, e 1 minuto apenas para perdê-la, né, fazendo ali a decapitação da sua cabeça. Então, ele tem uma história bastante interessante que vale a pena vocês conhecerem. Bom, da alquimia para a química se deve aos trabalhos de Lavoisier em recipientes fechados, né, usando balanças. E aí, com isso, ele chegou a sua lei, que é a lei da conservação da massa. Então, assim, a massa de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Vamos ver o exemplo aqui? Olha, a gente tem água aqui, olha, 18 gramas de água. Se a gente fizer uma reação de decomposição dessa água em gás hidrogênio e gás oxigênio, que são os componentes que formam a água, a gente vai ter aí a seguinte divisão das suas massas, né? Você vai ter aqui 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio nos produtos. Então, a massa que entrou no reagente foi 18, mesmo que nos produtos viraram outras substâncias, gás hidrogênio e gás oxigênio, se você somar a massa de cada um, a gente também vai ter aqui 18, que foi a mesma quantidade em gramas que entrou lá nos reagentes. Então, isso que é conservar a massa. Olha aqui, a gente tem um outro exemplo, né? Quando a gente pega o carbono grafita, que é a madeira, e a gente vai fazer uma reação de combustão, e a gente sabe que a reação de combustão, o gás comburente aí, né, é o oxigênio, a gente vai produzir gás carbônico. Agora, olha só aqui, ó, se você usar 3 gramas de carbono e 8 de oxigênio nos reagentes, você somar aqui, ó, 3 mais 8, a gente tem 11 gramas, a quantidade de gás carbônico que vai ser liberado na atmosfera deverá ter a mesma massa, que é 11 gramas. Isso é conservar as massas. Então, a soma das massas antes da reação é sempre igual à soma das massas após a reação, né? Após a reação. Bom, então vamos só sistematizar aqui sobre a lei de Lavoisier. Então, foi observado que a queima de algumas substâncias havia o aumento de massa. Então, durante esses experimentos dele, ele também percebeu que havia, né, o aumento de massa em algumas queimas e outras havia diminuição. E o grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essas diferenças de massa se davam por causa da absorção ou, né, da liberação de gases durante as reações. Por exemplo, se a gente pegar a palha de aço, que é o bombril, a gente fizer a queima dela, ocorre o consumo de oxigênio do ar. Então, o oxigênio do ar vai ficar lá junto com a palha, então vai aumentar nas gramas, tá? Por quê? Porque vai produzir ali uma substância, né, que é o óxido de ferro, que é o ferro junto com o oxigênio, que vai ter uma massa maior do que antes, do que a palha sozinha antes de ser queimada. Olha aí como é que é. Então, aqui a gente tem a medida, né, da palha de aço, 8 gramas e 480, tá vendo aqui na balancinha de precisão. Então, tá pesada aqui a esponja de aço, bombril, né, que a gente conhece popularmente pela marca, tem 8 gramas e 480. Quando ela é queimada, o oxigênio do ar é absorvido aí nessa esponja e passa, então, a formar um óxido de ferro. E olha só, 9,087. Então, aqui nessa reação, houve então um aumento da massa desse sólido, né? Para compreender melhor a lei, vamos esquematizar aqui, ó. Veja só. A massa do ferro é a massa do reagente 1, mais a massa do oxigênio, que é o reagente 2, né? São somados, e aí nós temos aqui o óxido de ferro, que é a massa do produto dessa reação. Segundo os dados acima, né, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à massa dos produtos ou do produto, que é o óxido de ferro, né?
Então, isso aí comprova, resumidamente, né, na frase dele, que é: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora, vamos falar um pouquinho das leis da proporção da massa de Proust. Então, Lavoisier, a massa que entra nos reagentes tem que sair nos produtos. Conserva-se essa massa. E aqui a gente vai ver as proporções de Proust. Então, assim, olha, a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importa a sua origem. Veja só, se eu fizer uma decomposição da água, pegar 9 gramas de água aqui, e eu for decompor, eu vou ter que 1 grama é de gás hidrogênio e 8 vai ser de gás oxigênio. Se eu dobrar a quantidade aqui, olha só, se eu dobrar essa quantidade de gramas de água que eu vou usar, ou seja, em vez de 9, eu vou usar 18 gramas, a proporção aqui também será dobrada. Ó, era 1 grama, passa a ser 2, né? Porque 1 vezes 2 é 2. E aqui também dobrado, ó, era 8, 2 vezes 8, 16. Então, a gente tem aqui o dobro, né? Então, a proporção sempre é 1, 8, 2, 16. Se aqui é triplicado, 3, 24. E aqui multiplicou por 11,11, né? Então, a gente tem aqui, ó, 11,11, 88,89. Então, as proporções sempre vai ser a mesma. Então, olha aí, ó, dividindo a massa do hidrogênio pela massa do oxigênio, a gente vai ter, em qualquer divisão dessa daqui, ó, 1 por 8, 2 por 16, 3 por 24, 11,11 por 88,89, a gente vai ter que é 0,125. Então, é a lei das proporções constantes. Então, sempre será. Se a proporção aqui, né, for de 2 por 16, se você dividir por 2, ou se você multiplicar, você vai ter as proporções iguais. Tem que multiplicar os dois pelo mesmo. Olha só aqui, a reação de novo, né, da combustão do carbono grafita, que é a madeira, com o oxigênio, produz aí, essa combustão produz gás carbônico. Se eu uso 3 gramas de carbono e 8 de oxigênio, dá 11 de gás carbônico. Se eu multiplico aqui por 2, né, se eu duplico, eu vou ter 6 aqui, aqui também está duplicado. Se eu triplico aqui, aqui também deve ser triplicado. E vice-versa acontece com os produtos. Então, a proporção das massas que reagem permanece sempre constante. Bom, agora a gente vai falar de Dalton, né? Dalton, ele foi o químico, né, que retomou aí a ideia de átomo lá de Leucipo e Demócrito, né? A teoria atômica dele. E ele fala sobre proporções múltiplas, porque ele descobriu uma outra coisa aí, estudando essas leis ponderais de Lavoisier e Proust. No fazer os experimentos, ele percebeu uma outra evidência e aí ele foi e, né, registrou aí essa lei das proporções múltiplas, além de também contribuir com a teoria atômica para melhor explicar as leis de Lavoisier e de Proust. Então, vamos ver? Bom, gente, a lei das proporções múltiplas de Dalton diz o seguinte, ó, se eu pegar a massa de um determinado elemento e reagir com diferentes massas de outro elemento, eu vou ter diferentes substâncias. Isso que é das proporções múltiplas, tá? Porque eu posso multiplicar, diferenciar a proporção do segundo elemento e aí eu tenho uma outra substância. Então, olha aqui para você ver esse exemplo. Ó, ele pegou aqui o gás nitrogênio e reagiu com o oxigênio. Meia molécula do gás oxigênio, porque o gás tem 2 átomos de oxigênio, pegou meia, então só um oxigênio. E ele teve aqui o óxido de nitrogênio. E aí, se ele usar aqui, ao invés dele usar apenas, né, meia molécula de oxigênio, se ao invés dele usar só meia molécula, ele usar a molécula inteira, no que a gente tem aqui essa reação, já forma uma nova substância, que é o quê? Dióxido de nitrogênio. Certo? Então, é isso que ele quer dizer.
é a lei das proporções múltiplas. Se você pegar a massa de um elemento, que é o nitrogênio, mas se você for operando aqui a massa do segundo elemento, você também vai ter uma substância diferente. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu coloco carbono com o oxigênio, eu tenho um monóxido de carbono. Mas se eu coloco o carbono e a molécula de oxigênio inteira, que é O2, eu vou ter o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Esse é o monóxido de carbono, que é um gás asfixiante, né? Que você pode inalar e morrer por asfixia, porque ele não tem cheiro. E esse não, esse é o gás liberado da combustão, mas ele tem um cheiro, né? Aquele cheiro quando está queimando alguma coisa. E você imediatamente sente falta de ar e você sai do lugar. E esse não, esse vai matando aos poucos, provoca confusão mental, desmaios, né? É o monóxido. E aqui já é o dióxido, que é o gás carbônico. Então é isso que Dalton falou, né? Se você mantiver a massa do elemento inicial, mas se você modificar o segundo elemento, você também vai ter uma substância diferenciada. Então isso é das proporções múltiplas. Olha só. Aqui a gente tem exatamente isso, né? Ele mostra na primeira experiência usando o nitrogênio com um oxigênio só. Aqui, nessa segunda experiência, ele usa a molécula do gás de nitrogênio, mas ele usa 4 átomos. Olha, se você vê aqui a massa de 4 átomos de oxigênio. Aí você tem uma outra substância. Se você usa 80 gramas, você vai ter outra substância. Então, é a lei das proporções múltiplas. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a teoria atômica de Dalton e as suas descobertas, estudando aí as leis ponderais de Lavoisier e Proust. Então Dalton, lá nos anos 1803, né, baseando-se nessas leis de Lavoisier e Proust, ele começou a escrever, né, os seus postulados, a sua teoria sobre a estrutura da matéria. Então, ele colocou o seguinte, ó, que a massa da substância se conserva em qualquer reação química. Os elementos se combinam em uma proporção sempre constante. Então, isso que ele falou aqui de se conservar, ele está usando a lei de Lavoisier, né? Que as massas se conservam. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui, os elementos se combinam numa proporção constante. A proporção constante é Proust, né? Se você usa 2 gramas de hidrogênio, e 16 de oxigênio. Se você usar 18, aí você tem 18 gramas de água. Mas se você usar, né, sempre duplicando ou triplicando, você vai ter sempre uma proporção constante. 2 elementos formarem substâncias compostas, se a massa de um deles permanecer fixa e do outro variar, você vai ter aí uma variação nas massas também de outra substância. Agora vamos ver os postulados da teoria atômica, né? Para Dalton, gente, lá nos anos 1803, os átomos eram maciços, como se fosse uma bola de bilhar, bola de sinuca, que ela é feita de cimento, né? É uma bola esfera, maciça, que parece a bola de bilhar. Hoje a gente sabe que o átomo não é isso, mas naquela época o modelo dele era de algo, né, indivisível, indestrutível. Tá? Bem maciço. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Então, por exemplo, o hidrogênio tem uma massa de 1 grama, ele é bem pequenininho, minúsculo. O oxigênio já tinha um tamanho diferente, o enxofre já tinha um tamanho diferente, cor diferente, ele usava cores, tamanho, para indicar que átomos de elementos químicos iguais seriam iguais, igual aquelas bolinhas que a gente viu na atividade passada, né? E os tamanhos diferentes para indicar que seria outro elemento. Então, átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades também diferentes uns dos outros. O peso do átomo também era relativo, né, e era usado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela combinação de átomos diferentes, tudo que a gente estava estudando, né? Substâncias químicas diferentes são formadas por combinações diferentes de átomos, tá? E aí, em 1808, ele, né, publicou o livro Um Novo Sistema de Filosofia Química, na qual ele apresentava essa teoria da constituição da matéria, que era de átomos, né? Ele defendia, então,
que essa matéria era formada de pequenas partículas denominadas átomos. Bom, mais aspectos aí da teoria de Dalton, né? Que substâncias simples são constituídas de átomos de um mesmo elemento químico, isso a gente já viu, e substâncias compostas pode ser formada por dois ou mais átomos diferentes, né? Entre si. Vamos ver aqui a relação, então, entre a teoria atômica de Dalton e as leis ponderais. Vamos ver, então, a lei de Lavoisier. O que Dalton fez? Dalton usou aí os modelos atômicos, né? Ele colocou aqui o carbono, tá? O carbono cinza, uma bolinha cinza, e aqui o gás oxigênio, que é composto aqui por uma molécula, né? Com dois átomos. E formou o gás carbônico, olha só, o carbono com os dois oxigênios aqui do lado. E aí, olha só, as gramas ou 3 gramas de carbono, cada átomo de oxigênio 4 gramas, somando tudo dá 11 gramas. Mesmo formando o gás carbônico aqui, a gente tem também a soma de 4 mais 3 mais 4, que vai dar 11. Então, considerando que as partículas ou átomos iniciais e as finais são as mesmas, a massa, então, não pode ser alterada, tem que se manter a mesma, 11 gramas aqui e 11 gramas aqui. Aqui é com Proust, né? Proust é as proporções constantes. Então, na primeira experiência, a gente usou apenas 3 gramas e 8 gramas de oxigênio e obteve aqui no resultado final 11 gramas. Se a gente duplicou aqui, ó, multiplicou por 2, 2 vezes 3, 6, né? Aqui também teve que ser multiplicado por 2. Então, as proporções constantes, tá vendo? Então, manteve aqui. Aqui era 11, também aqui você vê que no final, 22 é o dobro de 11, tá? Então, de uma experiência para outra, a quantidade de átomos dobrou e, em consequência, também as suas massas aqui dobraram, né? Era 11 e passou a ser 22. Substâncias simples, olha só, substâncias formadas, né, por átomos de um mesmo elemento químico. Aqui a gente tem, né, representando vermelhinho aqui, pode ser o gás oxigênio. Tá? O gás hidrogênio também é formado de 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de nitrogênio, e o gás hélio, que é um gás nobre, ele existe sozinho na natureza, né? Não tem combinação atômica, não tem molécula, não. E as substâncias compostas são formadas por mais de um tipo de elemento químico, H2O, CO2, cloreto de sódio, tá vendo? Substâncias compostas. Agora a gente vai ver um pouquinho de Dalton com a lei volumétrica, né, do francês Gay-Lussac. Bom, quem é Gay-Lussac? Olha ele aí na foto, né? Gay-Lussac é esse cientista francês. Ele, em 1808, estava fazendo pesquisa sobre os gases, né? E ele estava fazendo o processo que a gente falou, né? A eletrólise da água, ou seja, ele pegou a água e, com corrente elétrica, usando a corrente elétrica, que é a eletrólise, ele estava decompondo a água em suas partes, ou seja, H2O estava decompondo em oxigênio e hidrogênio, né? E aí ele descobriu em 1811 que a água era composta por 2 partes, tá? Suas experiências comprovaram a teoria atômica de Dalton. Então, 2 leis importantes, né? A lei das proporções volumétricas constantes, né? Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? Contém o mesmo número de átomos. Então, a gente tem aqui, ó, olha só, você tem aqui partículas, e aí suponhamos que seja um gás X, reagiu com o gás Y aqui, mesmo que formou uma nova substância, um novo gás aqui, se você contar quantos tinham, né, a gente vai ter nas mesmas proporções, tá? E assim por diante. A lei volumétrica de Gay-Lussac, né? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e produtos gasosos da reação química têm sempre uma proporção constante, ou seja, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Então, ó,
duas moléculas de gás hidrogênio, que são essas aqui, reagiram com uma de oxigênio, né, e obteve duas de água. Por quê? Porque cada oxigênio formou uma molécula com duas, né, com dois átomos de hidrogênio, e aqui são dois volumes, a proporção, olha só a proporção, são dois volumes de hidrogênio para um volume de oxigênio, formando dois volumes de água. A proporção é sempre 2, 1, 2. Olha só, Gay-Lussac, então, foi um cientista que fez experimentos importantes, né, estudos importantes usando os gases, e ele realizou a produção de água a partir da reação de gás hidrogênio e oxigênio, verificou que sempre reagia na proporção de 2 volumes de hidrogênio para 1 de oxigênio para conseguir 2 de água. Então, olha aqui no primeiro experimento dele, ó, ele usou 2 litros de hidrogênio, 1 de oxigênio, conseguiu 2 litros de água. Se ele dobrou aqui, ó, ele dobrou, então 4 litros, aqui foi para 2 e aqui foi para 4, porque tá dobrando, duplicando. Na terceira reação, a gente já vai ter aqui, né, a gente vai multiplicar, então, por 8, né, 4, quadruplicar. 4 vezes 2, 8, né, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. Se você multiplicar por 8, né, 8 vezes 2, 16, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 16, né? A gente tem sempre nessas mesmas proporções, tá? Na proporção de 2, 1, 2. Gente, mas essa lei, ela foi de encontro à teoria atômica de Dalton no seguinte ponto, que dizia que tudo era formado por partículas, esferas maciças e indivisíveis. Porque ele estava usando litros, né? Ele estava usando ali volumes, e ele não estava falando, então, de partículas. Aí é que surge uma terceira pessoa para poder ajudar com o conceito de moléculas, que a gente vai ver agora. Segundo essa teoria, o volume dos produtos na reação deveria ser igual à soma dos volumes dos reagentes. Então, ó, 2 volumes de hidrogênio, 1 volume de oxigênio, seria 3 de água? Não, a gente viu ali que dá 2 volumes de água. Então, isso aqui ia de encontro, né, à teoria de Dalton. Foi aí que a gente teve, então, uma outra observação de um outro cientista que estava estudando os gases, né, que se chama Avogadro, e foi quem introduziu o conceito de molécula na química. Então, Gay-Lussac mostrou que não era assim que ocorria na prática. O resultado era igual a 2 volumes de vapor de água. A resposta, então, para essa aparente contradição veio por meio da hipótese ou lei de Avogadro. Avogadro é esse moço aqui, olha, ele se chama Amadeu Carlo Avogadro, né? Lorenzo, ele tem um monte de nome, porque esse povo naquela época tinha mais não sei quantos nomes, né? Lorenzo Amadeu Carlo Avogadro. E aí ele mostrou na realidade que os gases não eram átomos isolados, eles eram sim moléculas, com exceção dos gases nobres, né? Hélio, xenônio, argônio. Então, os gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás oxigênio, na verdade não eram átomos sozinhos, eles eram moléculas, sempre formado ali de 2 átomos daquele elemento. Então, a lei de Avogadro, na época que ele estava fazendo a hipótese dele, ele disse o seguinte: quaisquer gases que sejam medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem o mesmo número de moléculas e ocupam volumes iguais. Bom, e o que seria então as porções desse gás? Então, na química existe uma grandeza que vocês vão estudar mais à frente, chamada mol. Mol significa porção. Porção de átomos ou porção de moléculas. E aí esse mol, ele tem nele, gente, 602 sextilhões de moléculas. Então, um mol de qualquer gás nas condições naturais de temperatura e pressão, a pressão é 1 atm,
e a temperatura é 0 graus Celsius, né? Eles têm esse 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é você pegar esse número, copiar e acrescentar 23 zeros, seria 602 sextilhões. Então, ele disse que qualquer gás, né, qualquer gás, pode ser nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, se tiver todos eles 0 graus Celsius e um ATM, todos eles têm 602 sextilhões de moléculas, tá? E também que esse mol aí, esse amontoado, ocuparia um volume de 22,4 litros, tá? Que é o que nós chamamos de volume molar. Olha aí, a hipótese de Avogadro, iguais temperatura, T de temperatura e pressão, mesmo sendo gases diferentes, gás hidrogênio, gás carbônico, gás amônio, gás metano, gás butano, eles teriam igual volume e o mesmo número de moléculas. Então, Avogadro introduz aí o conceito de moléculas na química e aí resolve o impasse lá, né, de Gay-Lussac e a teoria de Dalton. Então, gente, aqui a gente conclui, né, as observações aí sobre o capítulo 4 do livro. A minha recomendação a vocês é que vocês leiam o capítulo, grife com lápis ou com marca-texto. Vocês podem fazer isso porque esse livro é de vocês esse ano. O ano que vem vai ter um novo livro, né? E vocês vão pegar também, após ler, marcar com marca-texto, vocês vão nessas páginas aqui. Na página 80, vocês vão responder a questão 1, 2, 3 e 4. Na 87, vocês vão responder a questão 6 e 8. E nas páginas 98 e 99, vocês vão responder a questão 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 21. Podem responder no próprio livro, ou se vocês preferirem responder no caderno, respondam. Tira foto do livro do caderno e anexe lá no Classroom. Se não conseguir no Classroom, somente se não conseguir no Classroom, mande no WhatsApp, tá bom? Então, estudem. Esse assunto não é tão simples. Vocês vão fazer essas questões do livro, depois eu vou corrigir com vocês. Vou dar uma atividade depois de revisão para a gente fazer uma avaliativa desses conteúdos que a gente está vendo, tá? Um abraço, não perca o foco, estude bastante.